Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos falando sobre o exercício do Espírito e falamos que o exercício do Espírito é o exercício das partes do Espírito. E vimos que o nosso Espírito possui 3 partes: consciência, comunhão e intuição. Nós vimos sobre a importância da consciência. A consciência nos alerta, nos faz discernir se algo está errado ou não em nosso relacionamento com Deus. Nos justifica, nos condena, nos mostra a situação em que nós estamos. E que há uma necessidade de que todas as vezes que a consciência soar o alarme, nós precisamos tratar com esse assunto. Por quê? Porque se nós não tratarmos com esse assunto, haverá um problema nessa outra parte do Espírito que se chama comunhão. A comunhão com Deus é algo fundamental em nossas vidas. A comunhão é para nós entrarmos em contato com Deus, temos nosso relacionamento com Ele. E nós vimos de que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. O inimigo não quer que nós tenhamos comunhão com Deus. Então é muito importante que, quando a consciência nos informar que algo não está bem, tratar logo com esse problema para que a nossa comunhão com Deus não se interrompa. E a comunhão é uma parte ativa. E isso é muito importante. Nós podemos ver, e nós veremos de uma maneira também mais adiante, mais detalhada adiante, que essas funções estão interligadas. Certo? Agora, se eu tenho um problema na minha comunhão com Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso tratar com esse problema, para que minha comunhão com Deus seja restabelecida. Aí, vamos ver 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 9. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui nos diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E aqui diz também que se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como é possível ter comunhão com Deus que é luz e andar nas trevas? Então, olha só, por isso nós vemos a importância da consciência. Quando algo está errado no nosso relacionamento com Deus, seja por algum pecado nosso, alguma atitude, a consciência nos informa. Trevas chegaram. Está sem luz. Então o que eu devo fazer? Eu tenho que tratar de restaurar a minha comunhão com Deus. Porque se eu falar, não, eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas, eu estou mentindo.
Aqui diz no versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando a luz, nós vemos o pecado e nós tratamos de aplicar o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A consciência nos alerta de que há pecado e nós resolvemos o problema, não sufocando a consciência, mas aplicando o sangue de Jesus. Quando aplicamos o sangue de Jesus, esse sangue nos purifica de todo o pecado, daí a nossa comunhão com Deus é restaurada e a comunhão com os irmãos também é restaurada. Se nós vivemos no pecado, não somente nós não queremos encontrar Deus, nós também não queremos encontrar os irmãos. Por isso que todas as vezes que percebemos que um irmão está fugindo da comunhão, nós sabemos, alguma coisa está errada. Esse irmão precisa de ajuda. A consciência nos alerta que algo não está bem. Eu não posso nesse momento falar, não tem pecado, o problema é que essa luzinha está acendendo, mas está tudo bem. Não, quando a luzinha acende, nós temos que tratar o problema. Se falarmos, não, eu não tenho pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós tratamos com o problema. E a nossa comunhão com Deus é restaurada. Você sabe de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs? O sangue tem poder. Quando nós confessamos nosso pecado, por causa da justiça de Deus, Ele é obrigado a nos perdoar. Ele nunca irá negar a obra que Ele fez por nós. Então vemos, a comunhão é fundamental para o nosso crescimento de vida. E a comunhão é a parte ativa do nosso espírito. A qualquer momento nós podemos exercitar nossa comunhão com Deus. Por isso a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Por isso a palavra de Deus nos diz para invocarmos o seu nome. Isto é, nós estamos exercitando a comunhão. Estamos exercitando o nosso espírito. Eu quero novamente enfatizar. Exercitar o espírito é exercitar a consciência, ter a consciência sensível e ser obediente à consciência e tratarmos logo o problema. Exercitar o espírito é exercitar também a comunhão, que é a parte ativa, para nós estarmos sempre em contato com Deus. E a comunhão é fundamental. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus.